Olá, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu sou o professor Eric Anderson, de Língua Portuguesa, e o Seleto Concursos traz para você um curso de resolução comentada de questões do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o NC-UFPR, a banca organizadora, elaboradora do concurso da PMPR. Nós vamos trabalhar com provas recentes da banca, e a partir da resolução comentada de questões, vamos entender cada item do edital. Vamos passear pelo conteúdo programático. Você compreenderá a teoria a partir da análise comentada de questões da banca. Esta é a forma mais eficaz de levá-lo ao sucesso. Nós queremos participar da sua vitória. Então, participe conosco, assista às nossas videoaulas. Nós começaremos agora com o primeiro bloco. Vamos analisar os tópicos presentes no edital e orientar você a ter um estudo efetivo, eficiente e eficaz. Vamos tratar aqui da análise do conteúdo programático de língua portuguesa. Vamos lá. Então, nós temos no edital: as questões de língua portuguesa visam averiguar a capacidade da candidata e do candidato quanto. Primeira orientação. A banca ela foi bastante detalhista aqui quanto aos itens de interpretação de textos. Normalmente, as bancas do Brasil colocam compreensão e interpretação de textos, mas o NC-UFPR detalhou item por item. Então, quero ajudar você a compreender melhor o seu edital. Este primeiro item aqui, dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto, tem a ver com isto aqui, a interpretação de texto. O segundo item, reconhecimento das vozes, diferentes vozes dentro de um texto. Então, aqui nós temos a parte de texto, a intertextualidade. Reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no texto. Ou seja, os itens 1, 2 e 3, até o momento, nada de gramática. Tudo aqui tem a ver com a leitura e a interpretação de textos. Depois nós temos aqui o segundo item, identificação do significado das palavras. Bom, aqui nós temos um aspecto da gramática chamado semântica, tá? A semântica. A semântica é a parte da gramática que trata do significado das palavras, das relações de sinonímia, antonímia, essas palavras são sinônimas, se elas são antônimas, se há relação de paronímia, ok? Então, nós temos aí um item gramatical. Mas observe que ele diz expressões ou estruturas em determinados contextos. Ora, chegamos aqui ao quarto ponto do conteúdo programático de língua portuguesa. Já percebemos que a tendência da banca é sempre puxar para o lado da contextualização. Ou seja, não basta você decorar regras. Você terá de conhecer as regras e aprender a instrumentalizá-las para fazer uma adequada interpretação do texto, da construção do texto, dos aspectos linguísticos do texto. Seguindo aqui, nós temos mais um item, identificação dos recursos coesivos. Recursos coesivos, aqui nós temos a parte da coesão textual, tá? Algo muito importante. Expressões, formas pronominais, relatores, as relações de sentido que se estabelecem. Só para que se tenha uma ideia, aqui, por exemplo, entram aquelas orações coordenadas e subordinadas. As orações que têm sentido de adição, alternância, explicação, adversidade, conclusão. Aquelas orações subordinadas, causais, consecutivas, finais, proporcionais, comparativas, ou seja, as relações de sentido entre as orações. Tudo isso entra aqui nesta parte de relações de sentido dentro da coesão. E aí nós chegamos a um item mais gramatical, que é o domínio da variedade padrão escrita. Então, ó, normas de concordância, regência, ortografia, pontuação. Aqui nós temos
a parte mais gramatical do edital, tá? Explicitamente. Ou seja, a gramática está aqui. Depois de toda essa, depois de todo esse detalhamento de tópicos ligados ao texto, nós temos aqui um tópico gramatical. Então, concordância, regência, ortografia e pontuação são tópicos de gramática que estão no edital. E depois nós temos, olha lá, reconhecimento de relações estruturais e semânticas entre frases e orações. Aqui nós temos o período composto, orações coordenadas e subordinadas. Identificação em textos diferentes de gênero das marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, as variedades linguísticas sociais, regionais ou de registro. Bom, aqui é a questão da variação linguística. Então é muito importante você saber que cada contexto de uso da língua, cada gênero, vai exigir um registro linguístico adequado. Tá? Então um texto mais formal, por exemplo, um documento, ele exige um registro mais formal da língua. Uma conversa, um diálogo mais despojado entre amigos, vai realmente combinar-se, compatibilizar com um registro mais informal da língua. Então aqui está a questão da adequação da linguagem. Da adequação da linguagem. E um detalhe importante é você saber ler um texto e identificar quando foi usado o registro mais coloquial da língua, quando há um regionalismo, quando a língua foi empregada na norma padrão e por quê. Não basta reconhecer o registro, você precisa também entender o porquê. Por que aquele texto é formal? Porque existe uma intenção, um propósito comunicativo específico. Bom, então nós temos agora, depois que fizemos este rápido apanhado sobre o edital, nós vamos analisar uma prova recente do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Vamos analisar uma prova aplicada no final do ano de 2019. Inicialmente o texto, cientistas estudam forma de curar o envelhecimento. Curar entre aspas. Pesquisadores do Vale do Silício encaram a velhice como uma doença que pode ser tratada. Um dos mitos da Grécia Antiga, que remonta a 700 a.C., conta a história de amor de Eos, a deusa do amanhecer, e Titono, irmão mais velho do rei de Troia. Eos se apaixonou por Titono e pediu a Zeus que concedesse a ele a imortalidade dos deuses. Mas se esqueceu de pedir eterna juventude. Titono viveu por anos a fio, definhando, esquecido pela própria Eos, que o trancou em um quarto escuro, até que, finalmente, ele se transformou em uma cigarra. Alguns milênios depois, a longa busca da humanidade pela vida e juventude eternas ganha pela primeira vez contornos científicos. No Vale do Silício, pesquisadores têm tentado unir medicina e tecnologia para encontrar maneiras de nos fazer viver mais e mais jovens, encarando o envelhecimento como uma causa para as tantas doenças associadas a ele, e, portanto, passiva de tratamento ou mesmo cura. O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos dedicado inteiramente a pesquisar o envelhecimento foi criado em 1999, em Novato, na Baía de São Francisco, a poucos quilômetros do Vale do Silício. Com a missão de acabar com as doenças relacionadas à passagem do tempo, o Instituto Buck acredita que é possível as pessoas aproveitarem a vida aos 95 anos, tanto quanto o faziam aos 25. E a fonte aí adaptada da revista Galileu, texto retirado aí da revista Galileu em agosto de 2019. Muito bem. Primeira questão. A nossa primeira orientação é que antes de partir para as questões de interpretação ou de compreensão de textos, você faça pelo menos uma segunda leitura
para que você possa localizar as informações que estão colocadas no texto. Esse é o primeiro passo. Localizar as informações postas no texto. Compreender o texto. O segundo passo, interpretar o texto. Vamos ver a diferença entre compreender e interpretar. Vejamos. A compreensão é uma habilidade de leitura que está ligada ao conteúdo explícito no texto. Ou seja, aquilo que o texto diz. Fazer uma questão de compreensão é você saber localizar na linha do texto o que está posto no texto, pelo autor do texto. Tá? Interpretar significa penetrar na camada do implícito. E observe que o seu edital da Polícia Militar do Paraná, ele traz a parte de compreensão de interpretação de textos, ele traz em seu arcabouço a leitura dos implícitos no texto. Isso significa interpretar. Então, na interpretação de textos, nós vamos observar o que está nas entrelinhas do texto. Não só o que o autor diz, mas também o que ele não diz. Tá? Dentro da interpretação, nós temos o pressuposto e o subentendido. Pressuposto é aquela interpretação que nós fazemos baseados numa marca linguística. Uma marca linguística. Por exemplo, se eu disser que João parou de fumar, essa frase significa que João não fuma a partir de agora. Mas João parou de fumar significa que João fumava antes. Isso é uma informação que está pressuposta. Ela está por trás da minha frase. O que eu estou dizendo é que João parou de fumar. Então, está claro que João não fuma mais. Entretanto, por trás disso, nós temos a informação, a implicação de que João fumava para que isso seja verdadeiro. Ok? Então, aí a gente está diante de um conteúdo implícito. Ainda existe a análise. A análise do texto, ela dá conta aí dos aspectos estruturais. Eu poderia resumir o seu edital da seguinte forma. Compreensão, interpretação e análise de textos. Ou seja, você vai precisar ler o que o texto diz, o que está explícito, o que está implícito, e você também vai precisar analisar as estruturas do texto, tanto do ponto de vista gramatical, como da própria construção, se o texto é narrativo, se ele é dissertativo, se ele é um texto argumentativo, se ele é um texto predominantemente injuntivo, descritivo, expositivo, informativo. Tudo isso nós vamos trabalhar no nosso curso, ponto a ponto, analisando questões de maneira muito prática para que você otimize o seu tempo, não desperdice tempo, estudando com uma metodologia ou ainda com um arcabouço conceitual que não seja compatível com aquele exigido pela banca. Ok? Então, compreensão, interpretação e análise são os 3 eixos do seu edital. Na compreensão, o que está explícito no texto. Na interpretação, o que está implícito. E na análise, como o texto foi construído. E aí entram os aspectos gramaticais, como o aspecto semântico, o aspecto sintático, o aspecto da regência, da concordância, da própria ortografia. Ok? Então vamos analisar uma questão, a primeira questão desta prova que foi aplicada no final de 2019. Observe o enunciado dela. A respeito do texto, considere as seguintes afirmativas. A ciência deu início à pesquisa pela longevidade, utilizando, para tanto, medicina e tecnologia. A forma mais segura é você voltar ao texto e verificar com base no texto se é possível validar essa afirmação. A ciência deu início à pesquisa pela longevidade, ou seja, a vida longa, utilizando a medicina e a tecnologia. Vamos olhar? Olha só. Aqui, neste parágrafo, o segundo parágrafo do texto, está dito: no Vale do Silício, pesquisadores, ou seja, a ciência está aqui, têm tentado unir medicina e tecnologia para encontrar maneiras de nos fazer viver mais e mais jovens.
Ok? Então, os pesquisadores eles têm tentado unir medicina e tecnologia para encontrar medidas de nos fazer mais jovens. Aqui está, viver mais, longevidade. Aqui está a ciência, os pesquisadores. E aqui está, ó, unir medicina e tecnologia. Isto significa que o primeiro item é verdadeiro, tá? Segunda questão. Cientistas do Vale do Silício descobriram, veja, descobriram maneiras de poder curar o envelhecimento. O texto diz que eles descobriram? O texto diz que eles vêm tentando unir. Está aqui no texto, tá? Vamos aqui para facilitar a sua visualização. Na letra do texto, nós temos... Eles têm tentado unir, né? Medicina e tecnologia para encontrar maneiras. E aí eles estão o quê? Encarando o envelhecimento como uma causa para as tantas doenças associadas e, portanto, passível de tratamento e cura. Passível de tratamento ou mesmo cura. O texto não diz que eles descobriram. Vamos ao último parágrafo. O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos dedicado inteiramente a pesquisar o envelhecimento foi criado em 1999. Com a missão de acabar com as doenças relacionadas à passagem do tempo, o Instituto Buck acredita que é possível as pessoas, olha, é possível as pessoas aproveitarem a vida aos 95 anos. Bom, não encontramos no texto nenhuma passagem que valide este item 2 da primeira questão. Nem está explícito nem implícito. Por quê? Quando está implícito, as margens do texto nos permitem fazer aquela inferência. Mas não há nenhum fragmento do texto que nos permita fazer a seguinte dedução. Os cientistas descobriram a cura para o envelhecimento. Não há. Portanto, vamos lá? O item 2 é falso. Eles não descobriram. Eles estão tentando, unindo a medicina e a tecnologia, tentando descobrir. A velhice vem sendo estudada por alguns pesquisadores como uma doença causadora de outros males a ela associados. Item verdadeiro, tá? Está aqui no texto, no final do segundo parágrafo, ó, o envelhecimento. Vamos aqui trocar a cor da caneta. Olha lá. Então, nós temos aqui o envelhecimento, olha aqui, como uma causa para as tantas doenças associadas a ele. Ok? Então, foi possível validar o item 3. O item 4. O Instituto Buck trabalha com o objetivo de erradicar as doenças relacionadas ao envelhecimento. Último parágrafo do texto. Olha lá. Olha aí, a missão de acabar. Acabar é sinônimo de erradicar. Acabar com as doenças relacionadas à passagem do tempo. Ou seja, o envelhecimento. Tá? Essa é a missão do Instituto Buck. Ou seja, a missão é o objetivo. Acabar com as doenças, erradicar. As doenças relacionadas à passagem do tempo e ao envelhecimento. Ou seja, o item 4, ele é uma paráfrase, ou seja, uma reescrita. Ele empregou sinônimos para dizer a mesma mensagem que está posta no texto. O item, portanto, aqui, ele é também o item 4 verdadeiro. Então, são verdadeiros os itens 1, 3 e 4. Alternativa, letra D de dado. 1, 3 e 4. Ficando apenas o 2 como falso. Uma questão de compreensão textual. Uma leitura atenta das informações postas no texto nos permite descartar as incorretas, validar as corretas e marcar a alternativa, garantindo o gabarito oficial. Ok? Lembre-se de que as questões fáceis, elas existem.
todas as provas de língua portuguesa sempre possuem um certo quantitativo de questões que são fáceis. Lembre-se de que você está fazendo uma prova sobre a nossa língua pátria, nosso primeiro idioma oficial. Portanto, é natural que haja uma ou outra questão em que você sinta facilidade em resolvê-la. Não é por isso que você irá perder a questão. Acerte as questões fáceis. Porque perdendo uma questão fácil, você vai invalidar todo o seu esforço para acertar uma questão difícil. Tá bom? Então, não percam as questões fáceis. Vamos lá. Questão de número 2. Com base nas informações contidas no texto, assinale a alternativa correta. Uma lenda da Grécia Antiga, o amor entre Eos e Titono, serve como fundamentação para as pesquisas científicas contra o envelhecimento. Falso! Na verdade, uma lenda da Grécia Antiga, ela serve como referência para construir o texto. Olha só. Olha só. O texto ele vai falar sobre... Olha o título do texto, tá? Cientistas estudam formas de curar o envelhecimento. Aqui está o título. Então, este é o assunto do texto. Depois vem o subtítulo. Pesquisadores do Vale do Silício encaram a velhice como uma doença que pode ser tratada. Este é o assunto do texto. Mas para fazer uma contextualização por meio de um recurso chamado alusão histórica, ou seja, para o texto ficar mais enriquecido de ideias, o autor usa um mito da Grécia Antiga. Então, este mito da Grécia Antiga, ele é uma contextualização por alusão histórica. É uma contextualização por alusão histórica. Ele não serve de fundamento para a pesquisa. A pesquisa vai se basear nos dados coletados, né, processados em laboratórios, manipulados, enfim. Então, a letra A, ela já pode ser descartada. Não é fundamento, não é a fundamentação para as pesquisas. Ela é a contextualização para a construção do texto. Então, nós temos aí a primeira questão falsa. A letra A da segunda questão é falsa. B. Ao pedir a Zeus a imortalidade dos deuses, Titônio se esqueceu de também pedir a juventude eterna. Vejamos, no primeiro parágrafo do texto também, aqui. Eos se apaixonou por Titono, tá aqui, Eos, e pediu a Zeus que concedesse a ele a imortalidade dos deuses. Olha só, quem pede a Zeus não é Titono, é Eos, tá? Então a letra B, ela está dizendo que ao pedir a Zeus a imortalidade dos deuses, Titono se esqueceu também quem pediu. Não, quem pediu foi Eos. Então, o item aqui também está falso. Titono viveu muitos anos sem estar livre de envelhecer e foi esquecido e aprisionado por sua amada. Alternativa correta. Está no texto. Primeiro parágrafo. Olha só. Titono viveu por anos a fio, definhando, ou seja, ele envelheceu, esquecido pela própria Eos, que o trancou em um quarto escuro, até que finalmente ele se transformou em uma cigarra. Ele se transformou em uma cigarra. Então, correto, tá? Ele viveu muitos anos preso, então, ó, sem estar livre de envelhecer, e foi esquecido e aprisionado por sua amada. Verdadeiro. A vida eterna não faz sentido sem a juventude, razão pela qual Eos transformou Titono numa cigarra. Falso. O texto diz que Titono se transformou em uma cigarra, não foi Eos que o transformou em cigarra. Eos apenas o aprisionou. E a letra E diz: pesquisas científicas sobre a busca da juventude e da vida eterna tiveram seu início na Grécia Antiga. Falso também. Ok? Não tiveram seu início na Grécia Antiga.
alguns milênios depois da Grécia, ou seja, ó, aqui está a história da Grécia, neste parágrafo, tá? E alguns milênios depois, a busca da humanidade pela vida e juventude ganha pela primeira vez contornos científicos, ou seja, só no século XXI é que nós temos, já no terceiro milênio, a ciência voltando-se para esse tema. Portanto, a alternativa E está incorreta. Resposta letra C de casa. Mais uma questão de compreensão textual. Vamos à questão de número 3. No trecho, apesar dos muitos relatos de surtos de fúria sofridos pelos usuários de anabolizantes, esse não é um quadro comum. A primeira oração estabelece com a segunda uma relação de. Vamos analisar a primeira oração. Ela está antes da vírgula. É oração porque vamos encontrar o verbo. Apesar dos muitos relatos de surtos sofridos por usuários de anabolizantes, aqui o verbo está no particípio. Esse não é um quadro comum, a segunda oração. Esse não é um quadro comum. Bom, vamos prestar atenção a este conectivo aqui. Apesar de. Lembrando que aqui nós temos o artigo os, mas a preposição de. Então, de mais os, aqui nós temos dos. Para que serve o apesar de? Apesar de, ele é um elemento que dá ideia. Ele é da família do embora. Ideia de concessão. Tá? Então, apesar dos muitos relatos, esse não é um quadro comum. Aqui nós vamos ter a letra E. Concessão. Apesar de ir, embora. Tá? O que é que significa a concessão para a gramática? A concessão significa uma relação de oposição. Veja, embora estivesse cansado, fui trabalhar. Está havendo uma concessão. Concessão é também o ato de aceitar o contrário, o oposto. Observe que quando o governo ele constrói uma rodovia e com o tempo ele delega a gestão dessa rodovia a uma entidade da iniciativa privada, a uma empresa privada, ele vai fazer uma licitação e celebrar um contrato de concessão. Por que é um contrato de concessão? Por que uma empresa de transporte público também ela é chamada de concessionária? Por que quem administra, a empresa que administra uma rodovia é chamada de concessionária? Porque o serviço é público, mas a prestação daquele serviço foi delegada a um particular, ou seja, está havendo uma oposição. Se o transporte coletivo é público, então, em tese, ele teria de ser prestado pelo poder público. Transporte público é coletivo, serviço público prestado pelo privado, está havendo uma concessão, ou seja, uma oposição. Público, um serviço público sendo prestado pelo particular. Da mesma forma, a rodovia. É uma estrada pública, mas não é o governo que administra. É uma concessionária. Por quê? Porque houve uma concessão. Veja, o patrimônio é público, mas ele está sendo administrado e gerando lucro para o privado, concessão. Então veja, eu estou cansado e vou estudar é uma concessão. Porque apesar de estar cansado, fui estudar. Quem está cansado normalmente vai dormir, vai deitar, vai descansar, vai sentar. Não vai trabalhar ou estudar. Tá? Então vamos analisar aqui, no contexto, aqui. Apesar dos muitos relatos de surtos de fúria sofridos pelos usuários de anabolizantes, esse não é um quadro comum. Ou seja, pense comigo, se há muitos relatos, normalmente esse quadro seria comum. Mas o que está acontecendo? Muitos relatos, o quadro não é comum. Há uma oposição, há uma concessão, tá? Então vamos voltar aqui à questão e vamos marcar a letra E. Ela é a resposta. Se fosse causa, por exemplo, na causa nós temos aqui
um conectivo, porque, corrigir aqui o grafema, só para vocês entenderem que as questões, quando elas tratam de causa, tá? Nós temos, por exemplo, um conectivo aqui causal, o porquê. Condição, um exemplo, se. Lembrando que aqui eu estou apresentando apenas alguns exemplos. Se ele souber fazer a prova, tirará uma boa nota. Então, se souber fazer, tirará uma boa nota. Tá? Se, condição. Ele tirou uma boa nota porque sabia fazer a prova. Causa. Finalidade. Por exemplo, causa, a finalidade, nós temos o para, o a fim de. Você está estudando para passar no concurso. Ou seja, a fim de passar. Com a finalidade de passar. Explicação. Pois. Um exemplo aqui de um conectivo explicativo. Pois. Anote todos os detalhes, pois eles serão cobrados na prova. Então, estou explicando por que você tem de anotar todos os detalhes. Ok? Então, sobrou aqui concessão, apesar de ou embora. São exemplos aqui de conectivos que são concessivos. Resposta letra E. Vamos à questão de número 4. Lá, eles encontram as ruínas milenares de um assentamento que alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca, também conhecida como Cidade Perdida do Deus Macaco. Assinale a alternativa na qual o termo que tem a mesma função do elemento destacado no texto acima. Então vamos lá, vamos observar aqui uma questão em que ela vai tratar aqui da mesma função. A mesma função. Primeiro eu tenho que saber qual a função do que aqui em cima. Observe que o que ele está retomando aqui o substantivo assentamento. Assentamento, o qual alguns consideram. Então, este que aqui, ele equivale a o qual. Tá? Toda vez que o que equivale a o qual, é porque ele é um pronome relativo. Vamos analisar em qual dessas alternativas seria possível colocar o qual ou a qual. E aí eu preparei essas dicas bem práticas para você. Toda vez que o que é pronome relativo, eu posso substituir por o qual e flexões. Ou seja, pode ser a qual, as quais, tá? Então vamos lá. A aula que ministrei, ó, retoma o substantivo aula, a qual ministrei. Foi muito proveitosa. Então, aqui ele é um pronome relativo. Conheci pessoas as quais são muito sinceras. Pronome relativo. Ela mora no Paraná, o qual fica na região sul do Brasil. Então, o que equivale ao qual, ou uma de suas flexões, né, pode ser a qual ou as quais, e retoma um substantivo. Mas o que também ele pode ser uma conjunção integrante. Neste caso, ele vem com uma oração e equivale a isso. Exemplo, é necessário, parou, terminou. Isso aqui é uma oração. É necessário isso. Então, o que aqui ele é uma conjunção integrante. Tá? Da mesma forma aqui, ó, o governo informou, parou, isso. O que aqui é uma conjunção integrante. Vou dar uma dica. Toda vez que você puder trocar o que, este bloco, que mais oração, por isso, lembre-se de que será uma oração subordinada substantiva. E o i aqui, para a gente fechar, está indicando que a conjunção é integrante. Ok? Já sabe, tá? Então, se eu pedisse para você classificar esta oração aqui, você iria chamar de oração subordinada substantiva. E o que é uma conjunção integrante? Da mesma forma aqui. Ok? Vamos lá para a questão. Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes da expedição destacam o morcego da cara vermelha, que não era visto, ou seja, o qual, ó, retomando aqui o morcego, o qual não era visto em Honduras. Tá?
Então, ó, o que está retomando, ele equivale a o qual. Letra A, resposta. Letra B. Um grupo de pesquisadores revelou isso. Então, aqui nós temos uma conjunção integrante. Letra C. Os biólogos consideram isso. Então, o que é aqui? Ó? Estou destacando para você uma oração subordinada substantiva e o que é conjunção integrante. Tá? Letra D. Em geral, as descobertas mostram novamente isso. Então, ó, daqui para frente, tá? Sem medo de ser feliz, daqui para frente, nós temos uma oração subordinada substantiva. Olha lá. E o que é uma conjunção integrante, tá? Olha só. Ainda nós temos, na última frase, os pesquisadores acreditam nisso. Conjunção integrante também. E daqui para cá nós temos uma oração subordinada substantiva. Veja, eu tenho conjunção integrante aqui, na letra E, descartada. Conjunção integrante na D. Conjunção integrante na C. Conjunção integrante na B. Pronome relativo apenas na letra A. Ok? Então, caindo uma questão envolvendo a conjunção integrante ou o pronome relativo, você já não irá errar. Ok? Com isso, nós chegamos ao final deste nosso primeiro bloco de resolução de questões da banca examinadora do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu espero você nos próximos vídeos, nos quais nós vamos continuar trazendo dicas, trabalhando as regras a partir da análise comentada, questão por questão, de provas recentes da NC-UFPR. Encontro você no próximo bloco. Um abraço e até lá.